Olá, começa o Em Pauta. Neste programa nós vamos tratar sobre a ditadura militar. E está conosco aqui a professora Márcia Blanco, que é coordenadora do curso de História da FEVALH, e o professor Rodrigo Pérola, que é cientista político e professor do curso de História também. Segundo René Dreyfus, em 64 se iniciou uma ditadura civil-militar. Então, para começar o programa, queria ouvir de vocês como é que se constituiu, qual foi o contexto da instalação da ditadura no Brasil. Bem, eu acho que vale a pena registrar primeiramente o agradecimento de estar no programa para debater uma pauta tão candente nos dias de hoje, né? Já que se fala tanto em intervenção militar e que os militares resolveriam algumas coisas, né? Mas de maneira geral não é bem assim, né? E essa é a primeira questão. A segunda é sobre o próprio conceito de ditadura civil-militar, que hoje, de uns 10 anos para cá, se começa a contestar esse próprio conceito do Dreyfus, que marcou a época, né? Na tese dele de 81, onde ele defende e se apresenta documentos dizendo que houve uma colaboração de um extrato da elite civil brasileira que apoiou, né, o golpe e a ditadura. Passado quase 40 anos dessa tese, já que se começa a repensar outras questões e voltando então, inclusive, para o clássico ditadura militar. Mas isso ainda está em construção na historiografia, né? Eu ainda sou um daqueles que uso o conceito de ditadura civil-militar, mas ando lendo algumas coisas que propõem um outro caminho. Mas, no primeiro momento, eu acho que vale a pena registrar a questão da Guerra Fria, né? O Brasil ele não é fora do mundo, etc. e tal, e essa Guerra Fria havia uma polarização de forças políticas, então, que levavam, né, elites e movimentos sociais a disputar poder, né, e até mesmo golpes e contragolpes, né? Especificamente na América Latina, que eu não sou tão versado em América Latina, né, a Márcia, essas disputas vão ser recorrentes, né, nos países da América Latina. Aí o golpe de 60, em Cuba influenciou muito o golpe aqui no Brasil, professora Márcia. Bom, em primeiro lugar, então, obrigada pelo convite e entrando na conversa, eu acho que, claro que sim, né? Todos esses eventos, eles são relevantes, só eu gosto sempre de chamar a atenção e dizer, no seguinte sentido, que também não se coloque uma, entre aspas, culpa, né? Como se não tivesse acontecido a Revolução Cubana, não teríamos o golpe. Uma vez eu cheguei a escutar isso, né, de um aluno, uma pergunta nesse sentido. E não é um contexto de época e, logicamente, que entre tantos conflitos e tantos eventos importantes, o fato da Revolução Cubana ter acontecido, e não até o caso da Revolução ter acontecido em si mesma, mas o fato do momento posterior, né, quando ela vai se declarar socialista, pós-embargo econômico, quando a aproximação com a União Soviética vai acontecer, dá para se dizer que o cuidado, né, ou o projeto dos Estados Unidos de garantir essa rede de apoios na América Latina, ele se intensifica. Então, pode-se dizer que é um dos elementos a mais, né? Mas o contexto geral da Cuba realmente nunca ameaçou, né, a democracia, o capitalismo aqui, pelo menos nas Américas. Né? Não, claro que não, mas era simplesmente essa questão de espaços, né, de influência de Estados Unidos e União Soviética e um pezinho, digamos assim, desse mundo socialista na América Latina foi considerado algo relevante e que queria se evitar a qualquer custo, né, que acontecesse novamente. Tanto é que tem todo um projeto a partir desse momento, ali no finalzinho já dos anos 50, virado para os 60 dos Estados Unidos, já antes, até um pouco nos 50, dessa ideia, né, de que a melhor forma de combater o comunismo na América seria com desenvolvimento econômico. Então, muitos projetos, né, tanto de cunho social, mas para tentar fazer projetos de algum tipo de desenvolvimento industrial, enfim, para que essa aproximação se tornasse ainda mais forte, né, que essa rede de apoio se consolidasse ainda mais. Claro que pós-Revolução Cubana isso se intensifica, mas claro que não é a revolução que leva, né, a esses golpes. Tanto é que os golpes na América Latina, em geral, desse contexto de Guerra Fria, eles já começam nos anos 50. 54, no Paraguai, a gente poderia definir como esse marco inicial, né, desse processo, então, de tomada, né, do poder por militares na América Latina. E apenas desenvolvimento econômico, não desenvolvimento social, a questão da democracia e também a liberdade, que é muito propagandeado pelos
Estados Unidos, ou foi pelo menos na época? Internamente, no Brasil especificamente, agora falar de variáveis internas que podem levar a esse golpe, né, e essa ditadura, havia um crescimento de movimentos sociais, sindicais, de trabalhadores, né, desde a década de 30, principalmente a partir da Revolução de 30. Né? Basta ver que, a partir do momento da criação de partidos de esquerda, de legalização de partidos comunistas, de sindicatos, né, isso desde a década de 30 vem aumentando, vem crescendo o proletariado urbano, né, vem crescendo o número de sindicalizações. No começo da Central do Brasil, de 13 de março de 64, né, havia um grande apoio popular para as reformas de base do João Goulart, e na última eleição parlamentar, que tinha sido em 62, o PTB tinha aumentado o número de cadeiras no parlamento, né? Então isso pode ser evidências, né, vamos dizer assim, dessa reação de grupos conservadores, grupos que avistavam uma perda de poder, então, que era crescente desde a década de 30 no Brasil, né? Então, essas evidências vão levando fora, né, que ligas camponesas do Nordeste, coisa que nunca tinha se tocado nessa pauta política brasileira da reforma agrária, né? As reformas do Goulart e PTB tocavam em reforma urbana. As comunidades eclesiais de base. Sim, a Igreja Católica entrando, apoiando com comunidades eclesiais de base, reforma universitária, quer dizer, um conjunto aí de reformas que, vamos dizer assim, incluiria mais as populações, e isso era uma certa ameaça, vamos dizer assim, para esse conjunto, a Guerra Fria, vamos dizer, né? Então, quando tu fala assim, Cuba em algum momento ameaçou, pelo contrário que não, na realidade Cuba só recebeu muito esse lado político, né, e tudo, até mesmo em alguns momentos é meio tabu, assim, se Cuba teria treinado guerrilheiros para voltar ao Brasil e depor o governo militar. Isso é muito controverso, se treinou foi muito pouco, né, dá para contar nos dedos o número de treinamentos, mas nada relevante a ponto de dizer, o governo militar esteve ameaçado por treinados em Cuba. Isso é muito, muito controverso e relativo, né. Professor, o senhor falou antes do PTB, só para contextualizar, que não é o mesmo PTB hoje PTB. Do Roberto Jefferson. Não é o mesmo. Até a mesma, a sigla é a mesma. A sigla é a mesma, mas é totalmente assim, diferente. O conteúdo ideológico, vamos dizer assim, é diferente. E falar em PTB, o João Goulart era do PTB, né? E foi um presidente, no meu entendimento, não alinhado, né? Não estava alinhado com os Estados Unidos e tampouco com a União Soviética, né? Qual o contexto da derrubada dele? Bom, o contexto da derrubada do Goulart, né, na questão social, são as reformas econômicas, né, que eram propostas pelo governo Goulart, pelo PTB, né, a perda de apoio no Congresso, né, que iam tirando apoio, a base de apoio, né, por exemplo, com alguns decretos mesmo que ele ia editando. Por exemplo, o decreto de 1º de março de 64 fala da proibição de envio de lucro das multinacionais para o exterior, né? Isso é tu decretar tua morte, né? Porque tu não consegue fazer isso, né? Porque na realidade, e esse decreto não foi nem feito por uma questão ideológica, na realidade faltava liquidez na superintendência da moeda do crédito. Uma questão prática mesmo. Era prática, o Brasil estava sem liquidez de dólares, né? Então se tu continuasse deixando indo embora a remessa de lucros, né? Tu não tinha liquidez para pagar isso, né? Então, e aí isso foi interpretado como uma questão ideológica, né? O próprio João Goulart, ele pessoalmente não era nada de radical, né? Ele era um reformista. Era um fazendeiro, né? Fazendeiro, exatamente. Era da elite, né? O próprio Vargas era um fazendeiro. E claro, na época, uma parte do PTB não entendeu, a esquerda achava que ele era fraco, a direita entendia. Então ele foi um governo reformista. Mas incompreendido, de certa forma, tanto pela direita quanto pela esquerda. Sim, a direita achava ele um corrupto, um coitado, a esquerda achava ele um perdido, né, na realidade, e uma incompreensão. E às vezes um problema na forma como essas ações eram encaminhadas ou eram vistas. Então, um presidente que quer fazer do Brasil uma república sindicalista, né? Então, quando se queria fazer algum tipo de acusação contra ele, e de outro lado, aqueles que consideravam que eram poucas essas ações, ao mesmo tempo, lembrando de novo esse contexto de Guerra Fria, e ali, por 63, tem uma série, inclusive, de telegramas, né, do presidente, antes da morte do Kennedy, então, dessa troca de dizer, olha, por onde
vocês vão indo, segura, e desse presidente que está num fogo cruzado, né? Num país que naquele momento vinha muito polarizado, como disse o professor Rodrigo, esse contexto de crescimento de movimentos sociais, que também é fruto do movimento todo de industrialização, de urbanização que o país vivia, né? Um mundo em conflito que estava ao redor. Nós temos países vizinhos com uma polarização político-ideológica ainda muito maior do que nós, com fragmentação política, pode-se dizer assim, violência acontecendo, né? Então o Brasil, que não tinha essa tradição tão forte de partidos políticos tão fortes e tudo mais, mas isso vinha crescendo, e esse contexto todo, né, continental, mundial, enfim, junto com esse contexto nacional, vai criar um caldeirão efervescente. De maneira prática, vou dar um exemplo das reformas de base, né? Uma delas era a reforma agrária. O decreto falava em terras devolutas públicas da União que estivessem às margens das rodovias federais e entrariam no programa de reforma agrária. Em nenhum momento se falou em terra privada. Em desapropriação. Em nenhum momento se falou em desapropriação de terra privada, nenhum momento. E ainda tinha um decreto, se acontecesse, deveria ser indenizado. Que isso não foi regulamentado. Quem regulamentou a indenização de terras privadas em processo de desapropriação foi a ditadura. Foi o Castelo Branco. Foi o Castelo Branco. Para conseguir empréstimo com os Estados Unidos, né? Porque aí tinha que apresentar A ditadura, inclusive, lança um programa de reforma agrária. Inclusive, a terra no governo Castelo Branco é considerada, como é que eles deram um nome? De função social. Cara, função social da terra significa o seguinte: se ela é devoluta, ela tem que ir para a reforma agrária. Se o Goulart tivesse feito isso, seria enforcado em praça pública. Mas como foi a ditadura, ninguém disse nada. Né? Mas também ficou só no papel, né, professor? Porque na efetividade... Não, é criado o INCRA. O INCRA, até hoje, é chamado pelos grandes fazendeiros de um instituto de comunistas. Porque o INCRA tinha a função de demarcar e colonizar a terra. Né, de criar, inclusive, terras de fronteira. O INCRA, pelo contrário, o INCRA ele sempre efetivou. Não teve a quantidade necessária Sim, pode ser que não, mas o INCRA, inclusive, é vamos dizer assim, das materialidades dessa função social da terra. Pasmem, né? Então, volta e meia, a gente fala algumas coisas por aí, não tem esse processo na cabeça, como o INCRA foi importante. Bom, nunca se fez tanta desapropriação de terra como na ditadura. Nem Fernando Henrique, nem Lula fizeram tanto. É algo impressionante. É verdade. Desconstruindo conceitos. Exatamente. Saindo de 64, indo para 68. Esse ano completa 50 anos, do ato institucional número 5, em que a ditadura aí começou, né, a mostrar sua cara, começou a ficar mais, né, rigorosa, e a partir dali começaram a acontecer as perseguições, né? Como é que se constituiu, quer dizer, esses 4 anos ali, o que levou a esse endurecimento da ditadura? Bom, eu acho que sempre é importante, antes da gente entrar bem especificamente nisso, lembrar que as pessoas sempre e claro, né, o ato institucional número 5 e o texto, eles são um momento de demarcação, né, desse movimento político, né, dessa reestruturação mesmo da ditadura, que fica muito claro, mas que desde o início os atos institucionais todos, quando ele permite um dos atos, quando vai fechar os partidos, mesmo que depois, né, se tenha a Arena e MDB, ou quando permite a demissão, né, a exclusão de funcionários públicos, e aconteceu isso com milhares de pessoas, né, dos expurgados, enfim, que foram sendo retirados. Quer dizer, esse processo, né, ele é não tão lento assim, e muitas coisas vão acontecendo ao longo desses anos. A questão eu acredito, depois o Rodrigo, por favor, me corrija, é que, inclusive, muitas pessoas acreditaram no discurso de que seria para colocar ordem na casa, de que seria um processo passageiro, né, que vivíamos um momento convulsionado do país e que em breve teríamos eleição. Isso me lembra tempos atuais que ia acabar a corrupção. Exato. E as pessoas aguardam uma eleição em 65, quando seria o período, e aí vem a negociação de que não, vamos até o final desse mandato, né, do mandato do presidente Castelo Branco. Então é lógico que quando esse processo começa a ser encaminhado e esse tempo está passando e as coisas parece que não estão se encaminhando com o que muitos acreditaram,
também se fortalece a ideia daqueles que desde o início eram contrários. Então é lógico que vamos ter uma série de greves, de manifestações, de passeatas, né, das pessoas pressionando esse tempo, né, dado está acabando, é hora das nossas eleições. Então, se de um lado existe um endurecimento, né, dos processos todos, existem grupos que defendem que esse regime permaneça e a Guerra Fria está num momento também, né, de radicalização pelo mundo afora. O ano de 68 é impressionante, esses dias ainda falávamos, é México, é Argentina, é França, Estados Unidos, né? Então, a Tchecoslováquia também. Exato, então a gente olha um contexto todo muito forte e que, claro, no Brasil vai acabar com o momento desse ato institucional, quer dizer, onde todo mundo não, mas muita gente se coloca e os discursos radicalizam cada vez mais, né? Nesse entendimento de que esse processo ia ser muito mais longo do que muita gente, inclusive, imaginou. Sempre que se falam nos atos institucionais, né? Sempre que a gente fala, a gente só chega até o 5 achando como o mais importante. Não que não seja, ele é. Mas tiveram 14 atos, certo? Tem historiadores que, inclusive, apontam que é possível interpretar como o recrudescimento da ditadura já no AI-1, que então é o fim do mandato do presidente eleito, uma eleição indireta de um presidente militar, né? O AI-2 que extingue então a vida partidária brasileira, onde pode ter 2 partidos, então depende como tu olha, tu pode colocar esse início dessa ditadura, né? Então, claro que a ideia é que tem que ter sempre de processo, né? A primavera não começa amanhã, né? Ela vem vindo, ou o inverno, no caso, ela vai acontecendo aos poucos, né? Tu não abre a janela e diz, tá ali o inverno, né? Bem como tá ali a ditadura. Não. Agora, que de 64 a 68 há ainda uma certa liberdade de imprensa, né? Os órgãos de imprensa não estão sob controle ainda, né? Mas ao mesmo tempo já tem denúncias de tortura nos quartéis, né? No 1º e 2 de abril, é quando morre, por exemplo, ou desaparece o filho da Edgar Angel, né? Desculpe, o irmão da Edgar Angel, né? O filho da Zuzu. Né? Então, quer dizer, uma morte brutal, né? Bem como tortura, presos políticos e tudo mais. Então, depende como se olha, né? Mas agora Nós temos pessoas aqui na região presas. No dia 1º de abril de 64, já. Sim. Não precisamos nem ir longe. Não vai longe, vai aqui no Vale dos Sinos tem, exatamente. Ao mesmo tempo, acho que já que estamos falando em presos e repressão e tortura, também eu gosto de registrar porque a realidade ela é complexa, né? A gente não consegue, não há mocinhos e bandidos, não há A e B, preto e branco. Acho que tem gradações aí no meio. Por exemplo, sempre que se fala em perseguidos, né, torturados, mortos, a gente costuma esquecer, né, em torno de 1.100 militares, né, sargentos, tenentes, cabos, que foram perseguidos, foram aposentados. Por divergirem, exatamente. Né? Então, volta e meia acontece assim, porque as indenizações é só para a pessoa da esquerda. Não, pelo contrário. Militares que tinham sido expulsos das Forças Armadas também recebem indenização, ou muitos foram aposentados, recebem indenização, aposentadoria desde lá, então não tem o que indenizar. Então eu acho que vale a pena lembrar então que dentro das Forças Armadas também tiveram pessoas que sofreram pelo seu pensamento. A gente não pode esquecer das pessoas que são importantes. Então, por exemplo, os sargentos da aeronáutica que colaboraram com o Brizola na legalidade. Todos foram perseguidos, presos, né, torturados, aposentados. Né? Então, o próprio, acho que tu tem um exemplo de um militar em São Leopoldo que foi uma controvérsia, o teu trabalho, como é que é? De uma situação de violência mesmo, de discussão entre militares dentro de um dos quartéis, né, em São Leopoldo. E que vai resultar numa situação de morte, né, de um deles, e que, suicídio, tiroteio, enfim, não, é uma história sempre muito mal resolvida, né? Mas porque as pessoas divergiam e às vezes a gente esquece disso, né? Quando falamos de Forças Armadas também parece que nós falamos de um corpo único, como se fosse um pensamento absolutamente igual, né? Que todo mundo concordasse com tudo. E não, né? É a sociedade, é parte dessa sociedade. E, portanto, vão ter os que concordam, os que discordam e aqueles que acham que não deveriam nem se envolver. Então, as situações vão resultar muitas vezes em violência dentro, né, desses espaços mesmo. Em São Leopoldo teve uma situação, e essa sim é bastante conhecida, do próprio comandante do 19º RI.
né, porque ele não era favorável, ele é chamado para uma reunião em Porto Alegre e ele chega a ficar alguns dias detido, enquanto o novo regime era instaurado. Então, são situações que mostram muito bem essa divisão, né, que a sociedade brasileira vivia, enfim, que as coisas às vezes não estavam tão distantes, ou não só nos grandes centros, ou que necessariamente não era uma questão de perseguidos, eram só aqueles que eram violentos. Não, era a discordância do pensamento mesmo. Sim. Professor, a gente precisa ir para um breve intervalo, tá? Mas já voltamos com o papo. O Em Pauta volta em breve. Voltamos com Em Pauta, hoje falando sobre a ditadura militar. Está conosco a professora Márcia Blanco, o professor Rodrigo Perla. Professores, qual foi o papel da imprensa na ditadura? Eu sei que antes de ser instalada a ditadura, os jornais estavam clamando pela intervenção militar, né? E depois também teve, pelo que eu li, teve ajuda dos principais órgãos da imprensa, mas a imprensa alternativa foi totalmente perseguida, né? Só vou primeiro começar citando um exemplo que eu acho ótimo. Ótimo no sentido do quanto ele é revelador do momento, né? Desde a época da Boa Vizinhança, o Brasil tinha aqui a publicação da Reader's Digest, né? Das seleções. E no ano de 1964, ali no que seria a revista, a edição de junho, se eu não me engano, a revista Seleções é levada às bancas com uma edição especial com um livreto no meio, que o título era A Nação que Salvou a Si Mesma. Então acho que mostra muito bem um pensamento, né, de parte da imprensa, de como era visto o acontecimento, né, essa tomada de poder. O caso da imprensa, acho que tu registrou bem, depende de como se vê, né? Os grandes grupos midiáticos, né, que o Brizola chamava de os jornalões de Rio e São Paulo, eles têm algumas atitudes, né? Também dependendo do jornalista. Quer ver o caso, o Carlos Heitor Coni, né? O Carlos Heitor Coni, ele era o redator do editorial, se eu não me engano, do Jornal do Brasil. Ele fazia editoriais, então, acabando com o governo Goulart, né? Exigindo uma intervenção militar. Em 68 ele muda a perspectiva dele, né? Inclusive teve um trabalho aqui na Fevale, num pós-graduação, da Sâmia, onde ela entrevistou ele inclusive, né? Pega os dois momentos, assim, ele escrevendo os editoriais antes do golpe e depois do AI-5. É água e vinho, assim, né? Até porque muitos que acreditavam só numa intervenção rápida, né? Ia limpar o meio de campo e voltar ao poder civil. O processo é que foi dizer isso aí, né? Porque não tem como adivinhar o processo histórico, né? Mas isso foi, no caso do Coni, especificamente um jornalista. O caso do jornalista, por exemplo, a Globo, né, era famosa pelos seus jornalistas comunistas, né? Sim. Mas era intocável. Entretanto, o Roberto Marinho foi amplamente beneficiado pela ditadura, assim como a própria Folha emprestou as suas veraneios para Oban, né? E o Estadão queria o Lacerda, né? Então havia a imprensa em si, a imprensa, né, foi amplamente beneficiada. Ao mesmo tempo, né, lembrando dos jornalistas comunistas, cuido eu, dos meus comunistas cuido eu, que é a frase do Roberto Marinho para a Polícia Federal, bem como pega o caso Zero Hora aqui em Porto Alegre, né, que tinha diversos militantes comunistas que, trabalhavam na redação, e a família Sirotsky, de alguma forma, né, até que tinha aquela piada em relação a Pilavares, né, que o Pilavares era o editorialista da Zero Hora, e a piada era o seguinte: de dia tu defende o Sirotsky, de noite tu defende o Trotsky, porque o Pilavares era trotskista, né? Claro que isso é controverso como tudo na vida, né, Laerte, mas os grandes grupos midiáticos têm seus interesses. A Globo mesmo passa a ter, vamos dizer, abrangência nacional em virtude da Telebrás, né? A Telebrás que os militares, ou a Embratel, né, que a piada é que as pessoas do Rio Grande do Sul sabiam a novela no outro dia, que ia vir repetida. Minha mãe tinha uma prima no Rio de Janeiro que volta e meia escrevia carta, como é que a novela tinha acabado, porque minha mãe não tinha televisão, só que ia assistindo uma vizinha. E depois de 69, quando é inaugurada a Embratel, aí passa a ter o sinal nacional e tudo mais. Basta ver que
em 74, eu acho, na Festa da Uva, quando é a primeira Transmissão ao vivo. transmissão ao vivo, né, que o presidente Geisel vem inaugurar a Festa da Uva, é ao vivo, colorido, e é a partir de Caxias que é colocado no ar esse uplink aí para nacional. Então, claro que os grandes grupos vão se locupletar disso, né? Porque é lucro, é empresa, né? Então, mas também tem essa questão de uma certa proteção. Esse jornalista que morreu há pouco do Observatório da Imprensa, o Dines. o Dines é um cara que nunca parou de trabalhar, né? Trabalhava nos grandes jornais, né? O próprio... hoje eu estou bem. Mas o Dines, assim como o Coni, também foi entusiasta no início. No início foi entusiasta para ver como as coisas mudam, né? O processo histórico. Tem também o que sequestrou o embaixador americano. O Gabeira. E não o outro, que daí foi ministro das comunicações. O Tavares, Flávio Tavares. Não. Foi libertado, aliás. É, exatamente. Flávio Tavares foi um dos trocados. Esse jornalista que me foge o nome agora, ele sequestrou o embaixador e já em 78 ele volta, mas continua trabalhando na Band. Eu esqueci o nome dele agora, mas é um cara que vale a pena. Foi ministro das comunicações do Lula, até. Então, hoje eu estou muito no controverso, mas essa ideia do... Franklin Martins. Franklin Martins, eu acho que vale a pena o registro. Franklin Martins, ele volta para a imprensa em 78. Depois ficou um tempo na Globo. E ficou na Globo muitos anos. Aí depois na Band, que ele depois vai para o governo Lula, né? Então, é um cara que daí cumpriu prisão, né? Foi embora, foi anistiado. Bom, depois começa a trabalhar, né? Então, claro que de 78, vamos dizer assim, entre aspas, é mais fácil tu dar emprego para um anistiado ou tu informar para a Polícia Federal. Não, dos meus comunistas cuido eu, né? A pergunta é, será que o Roberto Marinho diria isso para a Polícia Federal no seu gabinete em 71 com o Médici? Não sei, agora 78 com o Geisel, eu acho que é um pouco mais, não sei se fácil, né? Mas parece mais tranquilo, né? Mas... Até porque a imprensa realmente nunca pôs em dificuldades o governo militar, né? Não. Aceitava o censor. Né? A que pôs em dificuldades era a imprensa alternativa, que foi, o Pasquim, por exemplo, o Movimento, vários outros, né? Sim. Sim, sempre vão ter as histórias pitorescas de colocar Camões numa página de jornal, uma receita, ou deixar uma página em branco, Estadão, enfim. Então, sempre vão ter esses momentos ou movimentos, mas, enfim, sempre foi sendo adequado, né? Até porque eu acho, eu não sou do teu meio, mas tu vai saber melhor do que eu. Uma coisa é a redação, outra coisa é o chefe da redação, que ele tem que dar uma filtrada. Outra coisa é a família Sirotsky que está no seu gabinete. Eu não acredito que eles leiam tudo, sabe? Alguma coisa passa. Então, eu acho que também dá para dar uma cuidada aí. Eu também não estou aqui para dizer que são santos, né? Ninguém é santo, mas a redação desses jornalistas aí, né, com uma tradição de esquerda, elas tinham muitos subterfúgios. Basta ver, né? O Alberto Dines ficcionalmente contava o que estava acontecendo lá, dizendo, aí sim, como é que é, chuvas e trovoadas do Planalto, não sei o que. Então depende, eu acho que vale a pena estudo mais aprimorado em cima dessa atuação da imprensa, em vez de ficar na linha estereotipando, né? Todos apoiaram. Mesma coisa nessa questão da inserção internacional brasileira, né? Que vale a pena registrar que sempre se tem aquela ideia que os militares e o Brasil sempre foram do lado dos americanos. Muito pelo contrário, né? Teve momentos que a ditadura militar sofreu pressão do Departamento de Estado americano, porque simplesmente o Brasil estava na linha fazendo o que eu estou afim, reconhecendo um governo marxista em Angola, né? Tem relatos dos embaixadores brasileiros dizendo que no Palácio da Revolução em Luanda eram tropas soviéticas, cubanas e diplomata brasileiro lá. Quer dizer, então também falta um pouco de estudo às vezes ao mostrar que as coisas não são bem assim, né? O Brasil teve um projeto econômico um tanto quanto diferenciado do resto da América Latina. Claro que na questão social ficou devendo muito, né? Mas eu acho que essa tua fala mostra bem que a grande questão, às vezes, como você está falando de Guerra Fria, então imagina um mundo socialista, estatista, burocrata, e um outro que é completamente diferente, contrário disso, quando na verdade esses governos militares brasileiros são nacionalistas, né, fortemente estatistas, então que às vezes é o inverso do que as pessoas até imaginam, porque muitos hoje, ao imaginar um governo militar, imaginam algo mais próximo de um neoliberalismo e tudo mais, que nunca foi o caso do governo brasileiro. Né? O governo militar causaria, né, pânico nos neoliberais. Né? Sempre se coloca, que foram os militares que abandonaram as ferrovias e colocaram as rodovias. O governo militar que mais investiu em ferrovia foi o governo Geisel.
Pelo contrário, né? Então, quem opta por rodovia é o JK. E claro, e continua, obviamente, a BR-116, BR-101, mas tu vai pegar números de investimento em ferrovias, o governo Geisel é assim, ó, investiu 1.000, enquanto as rodovias ele investiu 500. Né? Tu vai comparar, não bate, entendeu? Então, essas questões, volta e meia a afirmar, hoje as redes sociais estão afirmando coisas assim, esdrúxulas que... Tá, mas professores, eu queria, para encerrar já o programa, qual foi o milagre da ditadura durar 21 anos, né? Já que, né, tem hoje pessoas pedindo de volta a intervenção militar, diante de todo o contexto, assim, passou por um consenso nacional também, ou foi só pela força mesmo que a ditadura se manteve todo esse tempo? Não sei se eu fui claro na pergunta, acho que me atrapalhei um pouco. Não, tá claro, a Márcia vai começar a responder. Não, acho que não é um milagre, né? Eu acho que na questão brasileira, a nossa ditadura em especial, eles foram se adequando aos diferentes momentos, né, que foram passando e lidando com isso. Esse modelo ditatorial, mas mais institucional, né? Não tão personalista, a questão... Foi mais maleável, então, do que, por exemplo, os nossos vizinhos aqui da Argentina e Chile, por Em exemplo? alguns lugares, sim, e mesmo assim, se a gente olhar alguns lugares, como no caso, a Argentina teve vários processos ditatoriais, mas aquele considerado mais violento de todos, que começa ali na década de 70, ele é, inclusive, muito rápido e muito violento, muito rápido, né? Então, o processo todo é muito... violento mesmo, né? Violento em todos os aspectos. E no caso brasileiro, se pega uma situação em crise, bom, todos vivenciam uma crise anterior a isso, mas essa forma como vai sendo tratado, e de maneira alguma com isso eu quero dizer que não foi a ditadura, ou que foi ditabrando, ou qualquer coisa do gênero, não é isso. Porque uma ditadura é uma ditadura e ponto, né? Mas a questão é que a forma foi... do bipartidarismo, das eleições, às vezes, né, para as questões municipais, estaduais, iam dando para as pessoas uma sensação, muitas vezes, de uma certa legitimidade no processo, que as pessoas iam se adequando e, principalmente, eu acho que o que faz com que hoje se tenha uma memória diferente de outros países é que a gente, primeiro, não lidou com isso. Toda a questão do processo, né, lenta, gradual, e restrita, a negociação da anistia e tudo mais, fez com que o final todo do processo tivesse um grande silenciamento. Então, a gente não colocou as coisas às claras, não se discutiu, não se puniu, e aí só pontos, né, vêm à tona de memórias pontuais das pessoas. Uma vez nós estávamos numa entrevista que nos disseram assim, mas naquela época, me desculpa, era bom porque os filhos respeitavam os pais. Bom, o que a gente tem que dizer? Os filhos respeitavam os pais não era porque tinha o Geisel ou seja, o Médici no poder. É porque 50 anos atrás, né, a vida era outra, o mundo era outro. As relações familiares se davam de uma forma diferente. Então, assim, o mundo era muito diferente. Porque naquela época eu comprei tal coisa e tudo mais. Bom, o período do milagre econômico é um período curto, específico, algumas coisas também funcionavam diferente. Porque a escola era melhor. Sim, mas qual o percentual das pessoas que estavam na escola? Eu não estou querendo dizer com isso que porque tem quase 100% ela tem que ser ruim. E melhor em relação a que período? Porque antes da ditadura então, também... Né? Era para menos e era ruim. Então, assim, acho que a gente cria algumas memórias muito, assim, coletivamente, né, muita gente, muito pontuais de algumas coisas e se generaliza. E o fato da gente não ter realmente, como outros países, lidado com isso, né, o nosso processo de transição tão lenta e tudo mais faz com que essas memórias sejam, às vezes, muito seletivas, né? Sempre se fala no processo de anistia, né, política que teve, só que se esquece, por exemplo, que foi votado pelo Congresso a anistia. E na votação, que venceu por pequena margem de voto a anistia, tem deputados da Arena votando contra a anistia e deputados do MDB votando a favor. Acontece de tudo ali. Ou então vice-versa. Deputados da Arena votando
contra e MDB a favor, que acontece de tudo, por um sentido que mal ou bem os militares tentavam legitimar politicamente, né? Por exemplo, não pode acusar a ditadura brasileira de não ter eleição. Tinha, a cada 4 anos tinha eleição para presidente. A indireta, bom, mas é eleição. De 4 mil municípios, 150 não tinha eleição, porque eram Segurança Nacional Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre por ser capital, Santa Maria por ter uma Universidade Federal, Canoas por ter a base aérea e a Refap. E o resto? Tramandaí também. Pelo terminal de dutos, né? Novo Hamburgo elege o MDB em 79 como o primeiro um candidato de esquerda, de oposição, né? Inclusive a memória da cidade informa que quando esse prefeito foi eleito, né, ele passava pela calçada, as pessoas fechavam a janela, lá vem um comunista. Porque imagina, em 79, né, uma cidade com um certo crescimento econômico, um grande crescimento econômico, de passagem, elege uma pessoa do MDB. Quer dizer, não é qualquer coisa tu eleger alguém do MDB. Então, também é isso. Os militares, não era ditadura, né? Tinha eleição, tu votava para deputado, tu votava em lista fechada, coisa que está se debatendo hoje, a lista fechada, já se fazia. Eu não estou aqui também fazendo um ódio, mas só tentar explicar que esses processos históricos são diferentes, como diz a Márcia. Tu não consegue botar uma ditadura por 21 anos só na base da força. O milagre econômico, né, que muitos dizem que não foi milagre, mas foi o trabalho de todos, né? Eu acho que foi milagre porque assim, tem origem, né? Tem causa, mas o efeito é perverso. Então o milagre, o efeito é melhor, né? O milagre econômico as pessoas consumiam, né? Claro que socialmente tem um problema sério, né? Porque não teve a distribuição de renda, a dita distribuição de renda, né? Acho que a marca mais perversa aqui desse período é essa ideia que a discussão política não pode existir. Isso é um problema da cultura política brasileira muito, muito grave, né? Que parece que a divergência causa problema na democracia. É o contrário, né? A divergência é que dá, vamos dizer assim, que faz a democracia avançar e a vida em sociedade. E os militares, ou esse período, conseguiu então tirar da vida em sociedade essa ideia que a divergência, a oposição, a crítica é um bem. Pelo contrário, até hoje, né? A ideia, no Brasil não se discute política, futebol e religião. Pô, mas como? Exatamente o que quer se discutir. Isso parece para mim a marca mais perversa dessa ditadura, né? Todos os outros campos tu consegue achar alguma coisa que tu relativiza, foi bom, foi ruim, foi bem, não foi, etc. Tal. Agora essa discussão sobre a vida em sociedade, discussão política, para mim é imbatível, assim, que conseguiram tirar do seio, né, do tecido social brasileiro essa ideia que é legítimo tu ter força de oposição, é legítimo tu discutir, tu discordar, tu criticar, né? Isso me parece o pior. Professores, muito obrigado. Teria mais perguntas e o assunto requer mais tempo, mas, né, o nosso já terminou. Muito obrigado, professores. Obrigada. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.